BJCast, a Bíblia, o jornal e a caneta em sacadas para o seu dia a dia. Olá pessoal, eu sou Alan Porto, sou o autor do BJC, a Bíblia, o jornal e a caneta, e do BJCast que você está ouvindo agora. A nossa programação básica é toda terça-feira uma sacada sobre a Bíblia, toda quinta-feira uma sacada sobre o jornal e todo sábado uma sacada sobre a caneta. Se você quer acessar e saber um pouquinho mais, visite alenporto.com e fique então com o episódio de hoje. Olá pessoal, hoje eu estou pensando aqui sobre uma notícia recente que causou um grande impacto sobre a cidade de São Luís e envolve homicídio e envolve igreja. Então vamos pensar um pouquinho sobre isso? Muitas pessoas entraram em choque com a notícia de um homicídio recente na cidade de São Luís, né? O impacto foi maior entre um grupo grande de evangélicos na cidade, especialmente porque tanto a moça assassinada quanto o suposto assassino eram de uma igreja evangélica local. Existe um risco muito grande aqui de capitalizar em cima da dor dos outros, né? Capitalizar em cima das tragédias. Explorar o sofrimento dos outros e tratar as coisas de maneira sensacionalista para ganhar alguns likes, alguns cliques, sei lá, tudo isso é uma atitude muito desprezível. É por isso que eu sempre hesito, e na maioria das vezes eu evito fazer comentários logo após grandes tragédias ou coisas desse tipo. Até porque logo que acontece, você já sabe, surge um batalhão de pessoas para fazer os seus comentários completamente sem noção. Não é a minha intenção ganhar likes, ganhar cliques, ganhar acessos em cima da tragédia, né? Na verdade, pelo contrário. A razão para eu fazer esse BJCast lidando com um assunto assim tão delicado é o oposto de simplesmente ganhar popularidade, né? De usar as pessoas para o meu benefício. Na verdade, é o contrário, é para servir as pessoas. Nesse caso, eu não pretendo fazer um juízo apressado. A minha motivação em falar do assunto é pastoral. Por um lado, eu tenho falado sobre a importância do envolvimento do cristão com a cidade. E assim, nesse sentido, os cristãos deveriam estar atentos ao que acontece na cidade, ao que acontece à sua volta, e deveriam tanto entender quanto ajudar as pessoas a lidar com as questões difíceis que surgem. E eu acredito que essa é uma dessas questões difíceis. Por outro lado, eu também penso na confusão que muitos cristãos experimentam ao lidar com notícias assim, né? Como alguém da igreja pode estar envolvido em um assassinato? Como é que alguém deve responder a uma situação dessas? Se for comprovado o assassinato, como é que eu devo me sentir em relação ao assassino, né? É meu irmão na fé? Eu devo desejar que ele seja liberto, que ele seja condenado? Assim, muitas perguntas surgem, nem todas são efetivamente verbalizadas, mas muitas perguntas surgem e assim é bom que a gente considere, né, algumas dessas questões. Então eu quero listar alguns tópicos aqui rápidos que podem nos ajudar a olhar para notícias assim. E pelo menos 5 tópicos aqui eu acho que são importantes, 5 verdades. A primeira delas é que a Bíblia nos ensina a nos alegrar com os que se alegram e a chorar com os que choram. Existe um tempo para o lamento e um cristão, mais do que ninguém, sabe da feiura da vida. Nós cremos na doutrina da queda e por causa disso a gente sabe, né, o quão feio o pecado tornou tantas coisas. Nós sabemos que o pecado afetou significativamente a ordem criada e dessa maneira a gente pode chorar as dores e experimentar a tristeza que o pecado causa. Por causa disso, o cristão não precisa ficar mascarando nenhum ar de triunfalismo e fugindo da dor ou da tristeza ou do lamento. Existe lugar e existe hora para o choro.
E assim, qualquer cristão poderia ter a tranquilidade de descarregar, de chorar, de lamentar, observando coisas que são difíceis, que são dolorosas, como esse assassinato. Muito da experiência do salmista é apresentar a Deus esse coração confuso e triste e lamentar essa condição na luta com o próprio Deus. Olha o Salmo 77, por exemplo, do versículo 1 até o versículo 9, você vai encontrar isso. O salmista diz: clamo a Deus por socorro, clamo a Deus que me escute. Quando estou angustiado, busco o Senhor. De noite estendo as mãos sem cessar. A minha alma está inconsolável. Lembro-me de ti, ó Deus, e suspiro. Começo a meditar e o meu espírito desfalece. Não me permites fechar os olhos. Tão inquieto estou que não consigo falar. Fico a pensar nos dias que se foram, nos anos há muito passados. E de noite recordo minhas canções. O meu coração medita e o meu espírito pergunta: o Senhor vai rejeitar-nos para sempre? Jamais tornará a mostrar-nos o seu favor? Desapareceu para sempre o seu amor? Acabou-se a sua promessa? Esqueceu-se Deus de ser misericordioso? Em sua ira refreou sua compaixão? E assim o salmista está apresentando para a gente um coração doído, e ele coloca isso tudo diante de Deus. Existe lugar para o choro. Mas derramar sobre Deus, esse é o segundo ponto, derramar sobre Deus a nossa confusão pode ser a restauração da esperança. Derramar o coração com Deus, até para fazer as perguntas mais difíceis, né? Será que Deus não vai mais cuidar de mim? É o que o salmista perguntou. Isso pode ser uma fonte de conforto. Jogar tudo isso diante do Senhor. O salmista coloca a sua angústia para o Senhor e após isso ele nota que a sua percepção está distorcida e ele passa a lembrar dos feitos do Senhor. Segue lá no Salmo 77, você vai ver isso acontecendo. Deus é bom e faz o bem. Nós não teremos todas as respostas para as coisas que acontecem conosco ou com as pessoas que amamos, mas nós podemos encontrar força para lidar com situações difíceis, lembrando que Deus é sempre bom. Terceiro aspecto, todos nós somos suscetíveis ao pecado. Nós cremos que aqueles que têm vida com Jesus não são mais escravos do pecado, mas nós também cremos que todos os seres humanos desse lado da eternidade ainda pecam. Isso significa que um cristão pode cometer uma atrocidade. Caberá à igreja, nesse caso, né, por meio da sua disciplina e contato com o pecador, discernir se ele demonstra sinais de arrependimento e deseja viver como um filho de Deus, ou se permanece em rebeldia e assim deve ser excluído da comunhão. Mas eu e você somos pecadores e tão passíveis de cometer absurdos como qualquer criminoso de alto grau. Então alguém pergunta: puxa, mas alguém da igreja pode fazer isso? E a gente diz: nós todos estamos suscetíveis aos piores pecados. Quarta coisa, o amor é completamente compatível com a justiça. Sabe aquela história de Deus é amor, mas é justiça? Esquece isso. Não cabe aqui uma conjunção adversativa, mas, como se estivéssemos lidando com duas ideias totalmente opostas ou distintas. Amor e justiça são complementares, eles andam juntos. Porque Deus é amor, Ele é justiça. Não há nenhuma oposição de pensamentos aqui. Nós, dessa maneira, deveríamos buscar o amor e a justiça. Entender que isso é completamente harmônico. Nesse caso específico, amar o suposto assassino e desejar que ele seja punido, caso comprovada a sua culpa, estão em perfeita harmonia. Não deve haver nenhuma crise aqui entre mas espera aí, se eu desejar que ele seja punido, então não estou amando. Não há nenhuma crise aqui. Amor e justiça andam juntos. Inclusive, por amor ao pecador, ao criminoso, a retribuição, a punição pelo seu pecado pode ser uma medida corretiva. Finalmente, a graça restaura vidas. Seja você da igreja ou não, saiba que a graça restaura vidas. A moça que faleceu agora desfruta da comunhão com o Pai. A graça levou à maior experiência de paz jamais imaginada. Aqui ficaram muitas vidas que, de certa maneira, vão lidar com um vazio. E eu penso especialmente no marido e nas duas filhas da moça. A graça restaura vidas.
Por meio de Jesus, nós podemos olhar a realidade com esperança, mesmo que com dor no coração. Deus vai cuidar desse marido, Deus vai cuidar dessas filhas. Além disso, por meio de Jesus, nós somos inseridos na sua família. A igreja, composta de irmãos que estão tão intimamente ligados, que deveriam expressar amor, chorando juntos, fortalecendo essa família, cuidando das meninas, providenciando os recursos do Evangelho e recursos emocionais para que eles possam lidar com isso e se recuperar da pancada que levaram. A graça também restaura a vida de criminosos. Pessoas que cometeram gestos marcantes e se percebem escravizados às suas escolhas podem encontrar uma nova vida em Cristo. Sabe, todas as pessoas afetadas por isso. A moça já encontrou a graça mais plena e perfeita. A família dela, que vai lidar com o vazio, pode encontrar a graça de Deus que vai dar conforto ao seu coração. A igreja mais ampla, que sofre junto com a família, vai ser tanto instrumento da recuperação, quanto vai receber tratamento do Senhor. E até mesmo o suposto criminoso, se for confirmado tudo isso, pode encontrar graça, se de fato buscar a transformação do Senhor. O que você deve fazer com isso? O que a gente deve fazer com isso? Em vez de simplesmente alimentar fofocas, né, colocar mais uma fofoquinha em mais um grupo, eu e você poderíamos orar por todos os envolvidos, orar pela família, orar pela igreja. Se você é cristão, a sua família foi afetada, você foi afetado com isso. E assim você deve demonstrar amor e pedir a Deus que conforte os corações e que nos dê graça para lidar com as nossas próprias experiências disruptivas, as experiências que quebram as nossas expectativas e as nossas percepções do mundo, as experiências que nos deixam confusos. Olhar para o Senhor e perceber que todos nós experimentamos isso, que o pecado nos faz cometer coisas terríveis. E assim, a graça de Deus é o fundamento da nossa caminhada, o fundamento da nossa restauração, o fundamento daquilo que nos faz viver. Grande abraço e até o próximo episódio. Então é isso. Se você gostou desse episódio, você pode passar adiante. Compartilhe com as pessoas no WhatsApp, nas redes sociais, curte lá e indica para mais pessoas acessarem alemporto.com/bjcast ou então procurar no iTunes ou no SoundCloud BJCast e assinar lá para você receber as atualizações direto no seu celular. Grande abraço, que Deus abençoe e até o próximo.